Olá, boa noite. Opa, boa noite. Depende, né? Depende se você tá vendo de dia, de tarde, de madrugada. Neste momento né? é boa noite, Neste né? momento, boa noite, E hoje, amiga, quem que a gente vai trazer para o nosso pod? Hoje a gente vai falar de um tema delicado que a gente não fala e que muito difícil para muitas mamães. Então, a gente vai falar com a Camila, que ela é filha, mãe, esposa, tia, mãe de anjo. Todas essas funções, ela se define como uma Camila amorosa, protetora, cuidadosa, divertida e resiliente. Divertida é mesmo, gente, vocês vão ver a risada dela. E o melhor, assim, que eu acho que a gente pode dizer desse ser humano é que o papel difícil e mais desafiador para ela foi ser a mãe de anjo. Então, ela encontrou, se aprofundou, sentiu, que eu aprendi com ela que a gente tem que, pra gente curar, tem que sentir. E boa. Que ela está agora com a mentoria voltada para ajudar na saúde emocional. Então, com vocês, Camila Souza, bem-vinda! Seja bem-vinda, linda! Oi, gente, boa noite, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui a gente que agradece sobre esse tema, né, que eu tenho falado bastante, mas depois que eu passei por um processo bem profundo. A gente quer saber um pouquinho sobre isso. Mas vamos começar, né? A gente pede sempre para o convidado se apresentar. Então, fala um pouquinho pra gente. Fala um pouquinho de você, sua formação, família. Pode contar aí um pouquinho para a gente entender um pouco mais quem é a Camila. Então, gente, eu sou uma pessoa extremamente família. Mas me formei em pedagogia. Foi o primeiro curso que eu, desde criança, eu queria fazer. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Aí estudei, chegou um tempo, eu falei assim, não, eu quero viver alguma coisa nova. Pai, quero fazer um intercâmbio. Mãe, minha mãe não deixa, minha mãe também, muito apegada. Como que ela vai morar na casa de uma pessoa que a gente não conhece? E aí isso depois da faculdade? Depois da faculdade, já trabalhando, normal. Já adulta. Aí meu pai comprou aquele sonho e falou assim, não, vamos dar um jeito. Aí a gente foi numa feira de intercâmbio e eu falei assim, pai, hotelaria. Aí minha mãe lá assim, ó, isso não vai dar certo. E eu, vamos, olhando, achei, porque eu também tinha vontade de fazer hotelaria. E aí eu achei lá uma escola maravilhosa e falei, porque eu fazendo o curso, eu não ia morar na casa de ninguém, eu ia morar na própria faculdade. Escola. Então, ia ficar melhor, porque aí eu ia ter tudo tranquilo, minha mãe ia saber exatamente onde eu estava. E aí meu pai topou. E aí, pra onde? Suíça. Uau! Caramba! Que legal, né? Foi fazer faculdade de hotelaria na Suíça? Fiz uma pós-graduação de hotelaria na Suíça. Fiquei top. lá 2 anos. Uau! Nossa, caramba. 2 anos? Eu achei que tinha sido menos, eu acho. Gente, só porque eu vou dar um spoiler aqui, porque eu conheço a Camila há muitos anos, ela é irmã de uma das minhas melhores amigas, que a Janaína é minha amiga da faculdade desde o primeiro dia da faculdade, então só pra fazer essa referência, assim, por que eu sei, né? Nossa, achei que tinha sido menos tempo, mas na verdade, nossa, 2 anos, achei 2 que tinha sido anos. menos tempo. E lá você fazia pós em quê? Inglês? Inglês. Eu fiz um curso de inglês e aí fiz uma prova, passei na prova para poder ser aprovada na pós-graduação. Gente, então pense meu desespero. No dia que eu saí da última prova, eu já liguei pro meu pai morrendo de chorar. Pai, eu acho que eu não passei, eu fui péssima na prova. A prova foi aqui em Brasília? Não, eu lá no Já lá, pra entrar? Pra entrar na pós-graduação, fazendo a prova, porque o curso foi lá, o curso de inglês foi lá. Ah, tá, você fez um curso antes? Isso. Antes da pós, você ainda fez um curso de inglês? Isso, pra poder... Mas você já falava inglês? Não falava nada. Mentira! Foi do zero, assim? Foi do zero. Caramba, gente, pra vocês O curso verem, era hein? totalmente preparatório, voltado para poder fazer essa prova. Era assim, era eram 4 meses de curso intensivo de inglês. E aí eu ia fazer uma prova para poder entrar na pós-graduação. E eu fui sem falar nada, fui sozinha. Cheguei lá, meu pai... Eu lembro Quantos que anos meu você pai, tinha na época?
25? 25 aí, ó, com a cara e coragem. 25. Sozinha, sem falar inglês. Sem falar inglês. Nossa. E teve um voo meu que atrasou e eu só escutava assim meu nome no aeroporto, em Londres. Camila Fonseca Araújo, eu Você não sabia nem pra que era, né? Eu tô famosa. Gente, essas chamadas de aeroporto são ótimas. E eu fui a última a entrar no avião, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Falei, gente, não. Então você já tinha esse espírito de correr atrás das coisas, de se jogar na aventura, Muita, eu sou muito corajosa. Corajosa. Eu fui muito corajosa. E aí, quando eu cheguei lá na Suíça, não falava nada de inglês, não falava nada de francês, e meu pai pagou aqueles homens que vão buscar com a plaquinha, sabe? Aí vai ter aquele meu nome com a plaquinha no aeroporto. Que emoção. Gente, não. Não? Não tava lá. Ai, meu Deus. E aí? Ele não estava lá. Gente. Ah, meu Deus. E aí, pra você se virar pra ir pro... Peguei o telefone e liguei pro meu pai. Como que meu pai ia me salvar? Ele estando aqui, eu lá, eu não sei. Mas eu só falei assim, pai, ele não tá aqui, o que que eu faço? Liga pra Natália. Natália era a representante da escola aqui em Brasília. E aí ele, então, me liga daqui a pouco. Ele ligou pra menina. Já sei que ela conseguiu resolver daqui. Aí ela só me ligou lá no orelhão e falou assim... No orelhão. No orelhão. Olha, gente, pra vocês que não sabem isso, Gente, quem tá assistindo... não sabe. É um protótipo bem antigo de telefone. No orelhão foi ótimo. Dá um Google. E aí ela falou assim, vai pra tal estação que vai ter uma pessoa lá te esperando. E aí eu fui, falei assim, gente, meu Deus, tensa, vou descer na estação errada. Cheguei na escola, lá na escola, tinha 2 russas. E são várias histórias que foram acontecendo. Legal. Consegui um emprego, me formei, aí meus pais foram pra minha formatura, foi lindo, maravilhoso. Bem cena de filme mesmo, morava num castelo. Nossa. Não, lindo. Aí, consegui emprego. Cheguei lá, eu falei assim, não tava mais aguentando. Todo domingo eu chorava. Querendo domingo, voltar. Ligava pra minha mãe morrendo de chorar. Meu pai não conseguia conversar comigo quando eu tava chorando. Só quem conseguia me acalmar era minha mãe. E você tava trabalhando em hotel lá? Em hotel, trabalhando em hotel. E aí o diretor falou assim, ó, surgiu uma oportunidade pra você ficar. Eu falei, então, querido, eu vou embora. Em qual cidade lá? Eu morei primeiro em Montreux, depois em Lausanne. Ah, tá. E aí vim embora, gente. Aí voltou pro Brasil com quase 30 anos. Voltei pro Brasil com 27. Voltei pro Brasil e aí reencontrei um amigo, comecei a namorar, casei. Olha! Ele tá aqui, gente, no bastidor. Ele tá assim, ó. Eu. Esse daí sou eu, gente. Esse cara sou Sou eu. Ele fala pra todo mundo que eu só voltei da Suíça pra casar. Entendi. Justo. Bem- eu bem acho certo, que bem é. certo. Nada é por acaso, né, cara? Nada é por acaso. Você já se conheceu antes A gente já se de conhecia você ir antes. pra Suíça? A gente se conheceu no meu aniversário de 14 anos. Caramba! Em 1999. Não, vamos Não. Corta aí. Ó. Ai, ó. Deixa as idades pra depois. E aí, vocês nunca tinham ficado antes? Ah, não. Ah, já Na rolava. adolescência, a gente dava umas Entendi. Então era um paqueradinhas, paixão assim. antigo, um amor de infância, assim. Assim, era aventura. Aventura, boa. Ele era muito apaixonado por mim. Ele não assume. Ele tá pedindo aqui direito de resposta, gente. Negado. E aí a gente casou. Mas vocês namoraram quanto tempo? A gente namorou 4 anos. Não. Ixi. Uns 3, 4 anos. É, eu não lembro mais a quando gente foi o namorou, casamento. acho que a gente namorou O casamento 2 de vocês anos. foi 2015, eu Foi, acho. 2015. A gente Isso. namorou. Não, a gente namorou 1 ano e pouquinho e ficamos noivos 1 ano e pouquinho. Aham. Foi isso. Aí casaram. Pronto, aí casamos. E aí, engravidei. Logo depois, ou... Não, gente, eu tenho que contar essa É, história. não, essa. Vai, conta. Essa história tem. Porque é a lua de mel, né? É. Vamos lá. Casaram, Fui Véu e chamada- Grinalda. Em junho, eu casei em novembro. Em junho, fui chamada para trabalhar em uma escola. Aí eu falei, olha, mas em novembro eu vou casar e a minha lua de mel já tá tudo pago. Eu vou ficar 15 E dias. você dava aula de quê?
Educação infantil. Ah, tá. Tipo, quarta série, aquele que é a Não. mesma professora. Ainda eram os pequenininhos. Ah, Educação tá. infantil bem baby mesmo. Ah, tá. Acho que eles tinham uns 4 anos. Aham. E aí a coordenadora falou, não tem problema, pode ir para sua lua de mel, não tem problema. Fui para minha lua de mel. Já tinha tudo acertado, por e-mail, tudo acertadinho. Onde foi a lua de mel? Alemanha. Ó. Fomos para a Alemanha. E aí, Gramado. Quando a gente voltou, a gente estendeu um pouquinho lá em Gramado. E aí, quando eu voltei a trabalhar, no dia que eu falei para ela que eu voltaria mesmo, Aham. fui demitida. Uai, Gente, como assim? como? A gente volta Mas pra como lua de mel. assim? Fui demitida. Gente do céu. Eu voltei para casa, eu falei, e agora? E por quê? Que ela Ela disse que eu faltei muito. Ué, mas não estava organizado isso? Tá vendo, gente? Ó, Não tudo tava- por e-mail, tudo por Gente, e-mail. não tava tudo certo. Tava tudo certo. Olha que loucura. Tanto que depois eu voltei, né, para essa escola. Depois, como a outra coordenadora viu, ela falou, não foi justo o que ela fez, e aí eles me chamaram de volta. Aí, fiquei sem trabalhar. E o Márcio, eu falei assim, vamos ver o que vai dar, né? Vamos entregar Já nas acabar mãos de Deus. recém-casada. Recém-casada já, Sem emprego. Aí, uns 4 meses depois, engravidei. Pensa. E foi planejado? Não. Não. Nada de planejamento. Isso foi em 2016. Aí você Aí- descobriu, tô grávida. Tô grávida. E aí? E aí vamos aproveitar, né? Tô grávida, vamos ser Vamos felizes. curtir, né? E aí a gente curtiu muito a gravidez, foi uma gravidez bem tranquila, foi uma gravidez maravilhosa. E aí vem, gente, essa parte aí que as pessoas costumam ficar em choque. E aí, com 2 meses, a gente descobriu 2 meses que ele tinha nascido. 2 já. meses que ele tinha nascido, a gente descobriu uma doença rara, que é a atresia de vias biliares. Como é que chama? Atresia de vias biliares. Atresia de vias biliares. Isso. E E aí nós fala um fomos- pouquinho sobre essa doença. Ela tem a ver com fígado. Fígado. Aham. É basicamente assim, tinha um... Como que... Esqueci o nome, mas tipo entupiu, e aí não passava as vitaminas que precisavam passar, não tinha uma circulação No que deveria fígado. no fígado, e aí ele vai ficando bem amarelinho, que aí o fígado não trabalha como ele deve trabalhar, né? E vocês descobriram como? Tinha alguns. Ele foi por causa que ele foi ficando amarelinho ou Não. tinha outros sintomas? Que ele não estava ganhando peso. Ah, tá. Ele não estava ganhando peso e eu ficava assim, gente, esse menino fica o dia inteiro mamando aqui no peito e não tá ganhando peso. E aí a gente começou a investigar. E foi no pediatra, leva em um, leva em outro, leva em um, leva em outro. E aí a minha irmã, ela é a doutora do Google. Aham. Aí ela foi e falou assim, Doutora do Google. ela me mandou, irmã, será que não é essa doença? Ela encontrou lá. E ela, aquela que ela encontrou mesmo? Era. Nossa. Aí eu falei assim, irmã, tomara que não seja. E não sai no teste do pezinho? Não sai nada. Caramba. Aí fui numa gastro. E aí ela falou, tem chance, tem uma grande possibilidade. Aí fez milhões de exames. E aí a médica, uma médica bem renomada aqui em Brasília, ela falou, bom, se fosse o meu filho, eu levaria hoje para São Paulo. E foi o que a gente fez, assim, a gente, com o apoio da família, no dia seguinte a gente foi para São Paulo, pagamos uma consulta caríssima, e a médica só olhou para mim e falou, caiu uma bomba no seu colo e seu filho está com atresia de vias biliares, é só transplante. E aí... E ela já falou assim, vocês fizeram qual exame que deu esse diagnóstico? Você lembra? Nossa, Vários exames? vários exames. Ele fez biópsia do fígado. Caramba. Ele fez endoscopia sem sedação. Nossa. Então, Deus, assim, um bebê foi de 2 meses. muito sofrimento. Foi Ai. muito sofrimento. E nessa viagem mesmo ela já deu o diagnóstico. Que aí a gente agilizou vários exames aqui em Brasília e lá teve que repetir alguns, fazer alguns mais específicos e tudo. E mas... qual a especialidade desse médico? Gastro. Gastro. É. Uhum. E aí, pronto, diagnosticou atresia de vias biliares. Então, e agora? Qual o próximo passo? Né? Porque na hora que ela falou assim, caiu uma bomba no seu colo... Ela falou com essas palavras? Com essas palavras. Meu Deus. Com essas Nossa. palavras. É que eu não vou falar o nome da médica, É. Né? mas o sobrenome Mas, assim, dela bate bem com com assim, sabe? com Ela que ela foi é. extremamente fria e eu fiquei...
Porque como é que você dá um diagnóstico desse e fala Pra uma dessa mãe, forma, né? E pra uma mãe, né? Que loucura. Assim, a agressão já no começa daí. puerpério, né? Pra mãe no puerpério, né? E no puerpério, você estava no puerpério. Então, a agressão emocional já começa daí, né? Realmente, ela é muito boa. Mas eu acho que em determinados momentos a gente precisa ter uma humanidade. empatia, um cuidado, assim, sabe? Mas... Porque as pessoas sofrem, a gente sabe que é difícil, então você precisa dar um suporte, assim. Eu passei por vários momentos complicados e difíceis até com assistente social. Caramba. Que deveria ser quem te dá o suporte. Então, eu acho que muitas coisas a gente precisa rever quem trabalha nesse cenário, sabe? Tipo, ainda mais quando lida com o filho, porque a mãe, quando é com ela aguenta a pancada, né? Agora, quando é com filho, acho que a dor vem muito mais intensa. Imagino. Transcende, né? Assim, o que é o nosso ser, né? A gente não é isso que a Camila tá falando, assim, acho que acho que qualquer mãe tem essa visão de, tipo, eu preferi que fosse comigo e não com meu filho. E isso eu ouvi da mãe da Camila, quando a Camila tava sofrendo. Ela virou pra mim e falou assim, Carol, eu não aguento ver minha filha desse jeito, podia ter sido comigo. Eu me lembro com todas as letras, assim, da sua mãe falar isso pra mim. E é você e mais uma irmã, né? São 3. E um irmão mais novo. São 3. E essa doença, cara, ela é genética ou ela é aleatória? Sem explicação. Sem explicação? Sem explicação. Tá tendo ainda uns estudos nos Estados Unidos, mas ainda não tem... De tão rara, não tem muita informação sobre ela. Não tem. Não, as pessoas os médicos ainda não conseguiram explicar, assim, né? Se bem que nos últimos anos eu parei de estudar sobre isso. Teve um tempo que eu falei assim, eu quero entender, quero saber, Teve um tempo que eu fiquei bem focada nesse assunto. E aí depois eu parei. Então, até o tempo que eu estudei, eles não tinham encontrado nenhum motivo. Não tem assim, porque na gravidez teve isso, ou... Não tem explicação. Não tem. E aí você falou, vamos para o próximo passo. Qual era o próximo passo? Preparar para o transplante. E aí... Caramba, transplante. O transplante de fígado tem a opção da gente fazer vivo, né? Assim, eu podia ser doadora do meu filho, meu esposo, só que... Mas muito pequenininho. Como é que seria? É um pedaço um que pedaço. eles tiram. O fígado, ele regenera, né? É um dos poucos órgãos do corpo humano que ele se regenera. Que interessante. E aí tira lá um pedacinho nosso e coloca nele e aí vai. Aí ia fazer um acompanhamento o resto da vida. O resto da vida, acompanhamento, remédio, né? E vamos fazer um tratamento. A gente ficou uns meses em São Paulo, vamos fazer esse tratamento aqui em São Paulo, porque só fazia o transplante em São Paulo, Porto Alegre e Fortaleza. Na época não fazia aqui em Brasília. Caramba. Então... Há pouco tempo, né, atrás. Foi. 2016? 6 anos. 17, 17? já era 17. Já era 2017. 6 anos atrás. 6 anos atrás. Agora já faz aqui em Brasília, né? Mas na época a gente precisou ir para lá e tudo. Então a gente teve todo um apoio financeiro também da família. Porque não deve ser barato. Porque a gente alugou um apartamento. O governo fornece um espaço para as mães que não têm condições de ficar em abrigo. Mas eu ficava assim, só podia ficar eu e o Luca. E o Márcio, ele não teria lugar para ficar. Falou assim, não, vai ficar nós três. Nós três vamos ficar juntos. Então, a família juntou para alugar um apartamento e ficamos nesse apartamento. Apartamento grande, até porque minha sogra foi, minha mãe foi, meu irmão seria o doador. Porque o Márcio, ele ia ter que fazer muita dieta e tudo, e a gente queria um processo rápido. Então, meu irmão, na hora, se prontificou, falou, eu vou ser o doador. Então, meu irmão também foi para São Paulo para poder fazer o tratamento, todos os exames, fazer todo esse acompanhamento para poder dar certo. Quando chegou o momento que o Vitor já estava pronto, o Vitor é o meu irmão, ele já estava pronto para ser o doador e o Luca gripou. Então, o que a gente fez, Vitor? Então, vai para o trabalho, vai para Brasília, quando ele estiver bonzinho, você vem de São Paulo, chega e tal, pronto. Inclusive, eu acho que a gente também precisa, né, falar tantas coisas boas que acontecem.
Esse chefe do meu irmão, ele trabalhava numa empresa de advocacia. O chefe dele liberou ele para ele ir fazer esse tratamento com o meu irmão. Vamos lembrar que em 2017 não tinha teletrabalho, não era tão fácil assim. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Liberou para ele ir para lá e não descontou R$1 Olha dele. só. Então, Como assim, existem pessoas... Pessoas e pessoas, né? Então, a gente teve muita gente que ajudou, sabe? Então, eu falo assim, a gente vê muitas notícias ruins, mas as boas não se propagam tanto quanto as ruins. Então, a gente também precisa ver o lado bom do ser humano. E a gente teve muita ajuda. Oração, mensagem. Então, a gente teve bastante ajuda. E aí... Onde eu parei? O Luca gripou. O Luca gripou e o Vitor voltou para Brasília. Lá em São Paulo tava Era maio, né? Era frio. Aí chega a época da bronquiolite. Caramba. Aí ele pegou a bronquiolite. Aí no que ele pegou a bronquiolite, aí vai pro hospital, sai, volta, faz exame, faz aqui e tal. Aí acaba que pega, né? Você tá ali em contato com muita gente doente. Aí ele acabou pegando a bronquiolite. Aí ficou internado. E aí, quando ele ficou internado... Gente, eu tô pulando várias partes aí, porque é muita história. Vai contando. Sim, Vai segue o fluxo. Segue como você pensou mesmo, assim, de contar o histórico, porque é mais para as pessoas entenderem o histórico. Assim, isso, não tem problema pular, não. E aí ele ficou internado. Aí teve um dia que ele tava passando muito mal, uma noite, né? Quando ele tava só internado, só no quarto, eu ficava mais tempo com ele por causa do peito. Ele ainda estava mamando. E assim, rotina de hospital, a gente sabe o tanto que é cansativa, né? E amamentar dentro, assim, foi um contexto muito cansativo. Ainda bem que a minha mãe estava lá, a minha sogra também. Então, elas faziam almoço, faziam comida, lavava roupa. A gente teve todo esse apoio. Então, o Márcio ficava o dia inteiro no hospital comigo, aí na hora do último horário ele ia embora. Aí eu ficava lá o resto da noite. Então, a gente fazia esse revezamento, assim. Eu ia em casa, tomava um banho, voltava, almoçava. Então, a gente estava bem amparado. Então, ele foi super parceiro. Muito. Importante isso, né? Muito, eu acho. Gente, é uma coisa assim que eu acho interessante também, e aí até eu vou falar aqui porque eu percebo isso da família como um todo, que além de todo o suporte, é muito comum que pessoas percam filhos ou tenham situações difíceis, ou as crianças faleçam, ou as crianças fiquem doentes e o pai, ele desista e vai embora. Então, assim, é de admirar mesmo o tanto que o amor do Márcio por você, Camila, pela família, foi importante nesse lado, porque eu realmente acho isso. Eu já vi diversas pessoas e diversos casos em que a mulher adoece e o cara, ele simplesmente, tchau, vai embora. Ou o filho adoece e o cara, tchau, vai embora e larga toda a carga com a mulher. Isso é muito importante da gente ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, porque a gente está precisando mudar, né? Algumas coisas aí da nossa sociedade. Uma delas é muito importante que os homens se preparem para serem cuidadores também, não só as mulheres. Boa, porque tem essa questão cultural que só a mulher que é cuidadora, que só a mulher que né? cuida. É verdade. Não, é assim, eu e o Márcio, a gente desde sempre, a gente sempre foi muito companheiro. Então, as pessoas falam assim, a gente vê a Camila, a gente vê o Márcio. A Carol tá aqui, não me deixa mentir de que eu e o Márcio, a gente faz mesmo tudo juntos, assim. Hoje eu brinquei aqui que ele é meu empresário, mas ele muito cuida, apoio, ele cuida mesmo, e ele cuida mesmo. É muita parceria. É muita parceria, e desde quando o Luca nasceu, assim, a gravidez inteira ele falava assim, amor, o Luca não vai dormir na cama. Aí eu, tá bom, não vai dormir. Assim que a gente chegou em casa, a primeira coisa que ele olhou pra mim foi, você quer que eu durma no sofá? E ele dorme na cama. Não é nem junto com a gente, eu vou pro sofá. Eu vou pro sofá, sem problema. E aí, quando o Luca acordava de madrugada, o Márcio acordava, trocava fralda. Se ele dormisse de novo, aí ele não me acordava. Se não...
Amor, ele não dormiu de novo, ele quer peito. Uhum. Então, ele conseguia identificar isso para que eu conseguisse descansar. Aham. Então, era 7 horas da manhã, depois que eu amamentei, depois que trocou a fraldinha e tudo, ele descia para pegar sol com ele e eu continuava dormindo. Então, muito parceiro. E aí, no dia que o Luca... Deixa eu chegar nessa parte. Aham. Vamos lá. Aí ele foi pra UTI, aí o Luca ficou no quarto, aí quando o Luca foi pra UTI, Foi ele pra UTI ficou por causa da bronquiolite. ele não estava conseguindo respirar. Aham. E aí precisou entubar, aí veio como a imunidade dele já Nossa. estava muito baixa, aí chegou um momento lá que eles iam ter que fazer hemodiálise. Isso no domingo de manhã, ele foi para UTI na quinta à noite. Aí ele ficou sexta, sábado e domingo. Aí no domingo, de sábado para domingo, aí sexta-feira à noite a minha irmã foi para São Paulo. Minha irmã foi para São Paulo na sexta e eu falei assim, irmã, fica com ele essa noite. Ela morrendo de medo. De acontecer alguma E coisa. eu assim, né, confiei de olhos fechados. Minha irmã e o Márcio falou assim, eu e o Márcio a gente tá precisando esticar o corpo. Assim, Dormir numa sabe? cama. Tipo, dormir né? numa cama que não é a Tipo, cama de dormir hospital, não, né, gente? Porque, na verdade, a gente Não só ia dormir, né? encostou, assim, esticou mesmo. Eu falei, fica aqui com ele. Ela, vocês confiam? Eu falei, não tem outra pessoa melhor, né? Então, ela ficou com o Luca na sexta. Aí, no sábado, a gente já foi cedo pro hospital. E aí, no domingo, o Márcio passou a noite com ele. No domingo, eu fui à missa. Ele já estava bem crítico o caso dele, estava bem grave já. E aí voltei para o hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, vai começar a hemodiálise, todo aquele procedimento e tudo. Ele falou, mas você pode acompanhar. Aí eu perguntei se o Márcio também poderia. Eles liberaram, eles não deixam, né? Mas eles não, vamos liberar. E aí a gente ficou lá um tempão. E aí o Márcio percebeu que ele podia ter risco de parada respiratória. E aí eu não queria sair. E ele, amor, vamos sair, vamos comer alguma coisa. A gente não tinha comido nada. Vamos comer alguma coisa. Aí eu topei sair. Aí no que a gente saiu, realmente, ele teve várias paradas. E aí quando a gente voltou, o pessoal do hospital tava me procurando a gente já lá, tipo assim, procurem lá a Camila e o Márcio, onde eles estão e tal. E a gente tava na padaria, quando a gente chegou, já tinha um elevador lá esperando a gente. Ai. E aí ela levou e a gente achando estranho. O Márcio é muito mais esperto que eu. Eu não conseguia ver, pensar essa possibilidade, não passava essa possibilidade na minha cabeça. E aí eu falei, não, os médicos, eles vão resolver esse problema, vai dar tudo certo. Então, eu tinha noção da gravidade, mas eu também tinha muita fé de que seria o contrário, não aconteceria o pior, né? E aí, quando a gente chegou, a enfermeira falou, espera bem aqui. Colocou a gente num cantinho. Aí o Márcio perguntou, ele ainda tá respirando? Ai. Aí eu olhei assim, Como assim? com raiva dele, sabe? Como que passa isso na sua cabeça? Tipo, na hora, né? E você falou ou você só pensou isso? Ai, não me lembro mais se eu falei, se eu só pensei, não sei. Aí ela falou, não, a médica tá insistindo para vocês irem lá, porque ele tava um pouco com medo de chegar lá e ele já ter morrido. E aí a gente ficou meio assim, eu não tava conseguindo tomar muitas decisões, e eu fiquei, tá, vamos. Aí ele falou, vamos, aí a gente vai. Aí quando a gente chegou lá, a médica falou, olha, acho bom você conversar com ele, de repente se despedir. Nossa. Ai, aí o Márcio, ele é um ser muito evoluído. Eu falo assim, você não é desse planeta, não. Porque ele conversou, ele, meu filho, vai descansar, a gente vai cuidar aqui, vou cuidar da sua mãe, a gente vai ficar bem. Nossa, arrepiei Pode todinha. ir, tudo. E eu, não, Não pode. não, pelo amor de Deus, não vai, tenta mais ser forte, tudo. Então, assim, quando eu comecei a falar, quando eu comecei a chorar, os médicos, tinha uns 10 médicos, assim, em volta dele, eles choraram bastante, e uma médica falou assim, a gente vai, enquanto a gente puder, a gente vai trazer ele de volta. E aí a gente desceu para a capela. Meus pais estavam a caminho de São Paulo,
Tava lá, aí tava minha sogra, meu sogro e minha irmã. Era a primeira hemodiálise dele ou ele já tinha feito? Era a primeira. Era a primeira. E aí ficamos nós todos na capela. Eu, né, meu esposo, meu sogro, minha sogra e minha irmã. Quando foi 18h15 de um domingo, que choveu muito, 18h15 ele faleceu. De um Aí, domingo. no domingo. Aí passou um pouquinho, a doutora Mariana desceu, eu tava assim de costas, a porta era atrás de mim. Aí eu lembro da voz dela falando assim, Camila, ele foi. Nossa. E aí passou um tempo, meus pais, eu lembro que eu tenho flashes assim desses momentos assim, e muitas coisas que o Márcio lembra e ele vai compartilhando comigo. E aí eu só falava assim, eu não quero voltar para aquele apartamento, eu não quero voltar para aquele apartamento, eu não quero voltar, eu não queria voltar para nossa casa. Aqui em Brasília? É. Eu só falava, não quero voltar para aquele apartamento, não quero. Eu lembro que eu só falava isso. Aí passou um tempo, meus pais chegaram. E aí a gente parou de dar notícia para todo mundo. Tava todo mundo se comunicando e tudo. Aí quando ele morreu, a gente não falou nada, porque alguém poderia postar alguma coisa e meus pais poderiam ver. E a gente não queria que fosse daquela maneira, né? E a minha irmã conversou com os irmãos do Márcio, conversou com meu irmão, que estava aqui em Brasília. E aí foi no dia seguinte, a gente veio embora. Foi no dia seguinte? Acho que foi. E quando seus pais chegaram eu lá? acho que foi, que daí o enterro acho que foi na terça-feira. Foi na terça-feira. Isso Na mesmo. segunda-feira. Enterro E não, a quando seus cremação. pais chegaram lá? Meus pais, aí eles chegaram, aí a minha irmã ligou pra ele e falou assim, não, pai, vem direto pro hospital, porque ele ia no apartamento, deixar as malas e depois ia pro hospital. Aí no que a minha irmã falou, pai, Vem direto pro hospital, eles desconfiaram. Aí minha mãe fala, esses dias até ela compartilhou comigo, assim, que quando ela chegou, ela não esquece Do seu semblante. do meu semblante. Ela fala assim Não que precisava eu não falar tinha, nada. não tinha. Não tinha alma. Ela não tinha alma. Não precisava falar nada. Nada. Só de te olhar, ela já sabia o que tinha acontecido. E aí eu lembro que eles choraram bastante e tudo. Voltamos, né, para o apartamento que a gente tinha alugado. E Todos os procedimentos para ele vir para Brasília, para o todos os corpo vir para Brasília. procedimentos. Nessa questão do procedimento, realmente, a assistente social que eu falei mais cedo, foi o seguinte, quando ele estava internado, ela perguntou para mim assim, vocês vieram particular ou vocês vieram pelo encaminhamento do governo? Aí eu, não, a gente veio particular. Ela, pois é. Se ele morrer, vai ser muito caro. Como que você vai levar ele embora? Meu Deus! Meu Que Deus. isso? Ah, não. A assistente social falou assim? Desse jeito. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Eu falei, Que eu não tive resposta para ela. Meu Deus. Eu falei assim, não, você não precisa se preocupar com isso, não. Nossa, não tem nem... Porque meu Que pai já tato, tinha né? me falado. Que tato, né? Que tato. Como Meu pai já pessoa tinha me né? falado assim, minha filha, precisar vender tudo que a gente tem. A gente vai fazer o que tiver que fazer. Então, assim, eu não estava muito preocupada com dinheiro. Não que a nossa família seja rica, não nesse sentido. Mas eu sabia que a gente teria um suporte. Mas, gente, que loucura. Que Isso aí ainda delicadeza, tem que ser- né? Que falta de A agressão preparo, de preparo uma assistente social, né? A agressão emocional. E aí é que eu acho que aí a gente pode falar um pouquinho já do tema, que é como que as pessoas precisam estar curadas, né? Até para poder auxiliar as outras pessoas. Porque uma pessoa dessa, com certeza, ela já viu muitas situações difíceis, porque ela é uma assistente social de um hospital grande e renomado de São Paulo, que sabe e que passa por muitas coisas, e ela também precisa de um cuidado da saúde emocional dela. Porque para ela estar falando isso para uma outra pessoa com uma forma até agressiva. Sim. Né? Quem cuida dos outros também tem que ser cuidado. Né? Também tem que ser exatamente. cuidado. E aí isso foi uma das coisas, né, que foram algumas falhas que a gente vê, mas de repente ela tá tão inserida naquele universo É de o que dor, a Carol tá de falando, dor. que ninguém cuida dela. Né? Então ela já tá anestesiada. Já tá E aí, né? para quem tá de fora, é uma agressividade gigantesca, né?
Que tá vendo, que tá percebendo. Ainda mais assim, foi um primeiro contato que eu tive com uma situação muito difícil. Aham. Porque eu nunca lidei com a morte, assim. É isso que a gente estava até falando um pouquinho nos bastidores, né? É um assunto que ele é um tabu ainda. É um tabu. É a única coisa que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não fala, finge que não existe, né? E a gente não se prepara. Claro que a gente nunca vai estar preparado, mas a gente tem zero preparação psicológica para isso e até para saber como lidar com quem está passando por isso. Não só a gente, Isso. quando a gente passa, mas quando a pessoa passa, né? Alguém próximo passa. Então, hoje as pessoas não falam sobre morte. Ainda mais a morte de um filho. Então, Como foi isso, Cá? Como é que foi o seu processo? Você já fazia terapia? Você passou a fazer terapia ou nunca fez terapia? Conta pra gente como é que foi esse processo. eu nunca Você tinha quantos anos? tinha 31. 31. 31. Ele faleceu, eu tava com 31. Eu nunca tinha feito terapia antes. Eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito de bem, assim. Da sua natureza. É da minha natureza mesmo. Eu ficava triste com alguma coisa, eu sabia como resolver. Eu chorava ali e daqui a pouco, bora pra frente, o que precisa Cabeça fazer pra cima. e vamos. Então, eu nunca tive tido nenhum problema muito... Nossa, esse problema, quero morrer. Sabe aqueles amores de adolescente, assim? A gente achar que aquilo é o Ixi, fim do tive vários. mundo. Daqueles Eu não. O meu único amor de adolescente é o Tom Me Cruise encosta- e permanece até hoje. Choro até, ai meu Deus, vou morrer. Tipo, aquela coisa bem de novela. Então, assim, eu nunca precisei. Aí, quando o Luca faleceu, eu fiquei em estado de choque, assim. Eu fiquei em outro planeta, eu não prestava atenção em nada. Existem as fases do luto? Não é todo mundo que passa, mas tem sim a parte da negação, tem a parte da revolta, tem a parte da tristeza profunda, da depressão, né? Então, tem sim as fases do luto, mas não Não é uma regra. é uma regra. Não Primeiro é uma você regra. ficou fora do planeta. Eu fiquei anestesiada, completamente anestesiada. Então, tudo que precisava fazer, as pessoas decidiam por mim. Eu fui pro psiquiatra porque a minha irmã agendou um psiquiatra para mim. Falou, Márcio, vocês vão no psiquiatra. A gente vai. A psicóloga, porque as pessoas me procuraram. Não foi porque eu preciso... Eu não tive... Mas não tinha nem força, né? Eu não Você tinha nem- iniciativa, não tinha vontade, eu nem queria me curar, sabe? Eu queria sofrer mesmo. Tipo, o meu filho morreu, eu quero sofrer, quero morrer junto. Então, a vontade que eu tinha era de acordar, era de abrir o olho e estar no céu, junto com meu De filho. dormir e não acordar. Então, o Márcio foi muito paciente comigo, muito. Então, eu acho que eu consegui me reerguer, principalmente por ter uma pessoa tão companheira ao meu lado. Perfeito. Então, isso é fundamental. E uma coisa também fundamental, assim, que a gente fala muito sobre família, né? Então, a base que essa base de amor que a gente tem na família, ela é fundamental, principalmente nos momentos difíceis que a gente passa. Por isso que a gente fala muito sobre a importância da família, porque, de fato, quando a gente tem essa estrutura familiar, você tem uma leveza a mais nesses momentos, sabe? Ontem, até uma amiga nossa, a Vicky, me mandou uma foto de 2017. Tinha 2 meses, a gente tinha se reunido, e aí a gente tirou uma foto. Ela, amiga, hoje eu tô dando conta que nessa época você não existia. Cara, que loucura. E eu olhei a foto e falei, gente, era daquele jeito. E aí eu lembro que 3 meses depois eu voltei a trabalhar, e a minha rotina era assim, eu trabalhava só de 1 às 6, então eu dormia até 11 horas da manhã, O máximo possível. o máximo possível, levantava, tomava banho, ia para a escola. Saía da escola, chegava em casa, tomava banho e deitava. Dormia. Então, o que eu fazia era isso. Eu não tinha vontade de sair de casa, não tinha vontade de nada. E era muito cansativo, porque eu tinha consciência de que os meus alunos, eles mereciam o meu melhor. Então, do momento que eu chegava lá até o momento que eu ia embora, eles tinham o meu melhor.
Você ligava um botão, desligava outro, mas era aquela coisa... não é forçada, mas era um automático. Era um botão que você apertava, opa, desligava esse botão. Tipo uma máquina. Assim, Uma máquina, sabe? pronto, uma máquina. Então aquilo foi Te consumindo. me consumindo muito. E aí chegou um momento que eu travei. Fui pro psiquiatra, ele me afastou 3 meses da escola. Eu fiquei afastada, mas isso eu levei 2 anos, tá? Nesse automático. 2 anos. 2 anos no automático, vivendo assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, nada. A conta chega. Uma hora a conta chega. Fui pro psiquiatra, ele me afastou. Eu entrei em desespero, pra você ver como a gente não fica bem emocionalmente, eu entrei em desespero de chegar pra minha chefe e falar que eu ia ficar afastada. Gente, como que eu vou falar que eu vou ficar afastada? Não posso. Se sentindo culpada? Tudo. E aí ela falou assim, você vai se cuidar. Olha. Se cuida. Porque aqui, você sai, eles colocam uma pessoa no seu lugar. Então vai se cuidar. Então, tudo bem. Aí eu fiquei. Só que assim, eu sou muito responsável com as coisas. Só que é um ponto que até estava me atrapalhando. Porque eu tava assim, eu não estava me sentindo bem de fazer as postagens no meu Instagram. Eu falei, gente, eu tô de atestado, eu não posso. Aí eu lembro que eu conversava muito com o Márcio, ele falava assim, se você tivesse com a perna quebrada, você ia postar, normal. Boa. Agora, como que é uma doença que você precisa tratar, que não aparece... Que não é tangível. Aí você não quer cuidar. As doenças mentais, né? As doenças mentais, depressão e diversas outras, elas têm essa característica, né? Que elas não são aparentes. Então as pessoas acabam dizendo, não, mas você não tá doente. Que isso? Não Levanta. consegue, Abre a janela, levanta consegue dessa visualizar, cama, né? É normal as pessoas Igual eu tava falarem isso, pensarem assim, né? Com uma Perfeito. Eu tava falta de vendo conhecimento até. uma palestra do Augusto Cury há um tempo e ele deu um exemplo assim, a gente não cuida da nossa higiene bucal, da nossa higiene corporal, né? Então a gente passa o fio dental, escova o dente, toma banho todo dia. Por que a gente não cuida da nossa higiene mental? Né? Verdade, então, assim, como você falou, quebrar a perna, um braço, você tá lá engessado. Mas e aqui dentro? Que é assim, às vezes é muito mais profundo e doloroso do que um pé quebrado. Né? E traz umas consequências horríveis para a vida, né? A gente não vive, a gente sobrevive, né? Então a gente não consegue nem ser grato pela casa que a gente tem. Nada faz sentido, mas... Nada, você perde literalmente o sentido da vida. Então, quando... Você pensou a chegar a fazer algo com você mesma? Então, a gente morava em Águas Claras, aí a gente alugou um apartamento, o apartamento do Guará e fomos alugar um apartamento em Águas Claras. Aí, como eu ficava muito tempo só em casa, a gente morava no 20º andar, eu pensei assim, eu tava cortando coisa da escola, e eu falei, eu posso cortar essa tela e me jogar e pronto, resolve o problema. E aí acabou, minha dor. Acabou. Aí, quando eu pensei isso, aí eu fiquei preocupada. Aí ligou o sinal. Aí, eu vou te falar as 2 coisas que fizeram com que eu não tivesse coragem. Eu não queria que a minha mãe passasse pelo que eu passei, porque eu sei que é uma dor muito forte, então eu falo, minha mãe não merece isso. E a outra coisa foi aquela coisa de, tipo assim, se eu me matar, eu não vou pro céu. Eu não vou encontrar ele. Eu não vou encontrar ele. Nossa. Então, assim, falava muito de suicídio, da questão de quem se mata não vai pro céu e tudo. Então, isso veio rápido na minha cabeça, assim. Eu falei, não, eu preciso ser uma pessoa melhor, porque eu preciso encontrar meu filho no céu. Boa. Era isso que, foi isso que eu falei. Essas 2 coisas que eu pensei. E você se apegou à religião? Não, eu me afastei. Você se afastou. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante da gente falar sobre essas fases do luto, porque a Camila citou as fases do luto. E a fase da revolta, normalmente, quando as pessoas são muito religiosas, ou não muito religiosas, não usando essa palavra, mas que elas seguem uma religião, é normal questionar a Deus. Então, eu me lembro muito bem, assim, da gente foi na missa, foi às missas, né, de 1 mês, de 1 ano de falecimento do Luca, e tudo isso, assim, isso eu consegui perceber, uma vez a Camila falou lá na missa,
que ela estava se reconciliando com Deus. Porque realmente ela A gente questiona, né? questiona Deus. Por que eu? Por que comigo? Por que aquele ser? Por quê? Porque meu Tem tanta filho, gente né? ruim E aí. por que você? E por que eu? E por que eu tô passando por isso? É uma situação mesmo onde as pessoas questionam a sua fé, questionam o que elas entendem, questionam como elas querem seguir, né? E aí o afastar da religião, ele é uma coisa pra gente depois ter que voltar, né? Porque a gente tem que fazer as pazes de alguma forma com o que a gente acredita, né? Que é a essência ali dentro, né, Até Camila? porque, assim, Deus é vida, né? Então, tudo bem, eu até brinco assim, eu estava de mal um tempo, hoje eu já fiz as pazes, Graças a Deus você fez as pazes. né? Mas foi um processo muito, muito profundo e doloroso. Até porque quando eu cheguei a essa consciência de que eu queria ser uma pessoa melhor para encontrar com o meu filho no céu, eu comecei a me questionar. Então, o que você precisa fazer para que você chegue a esse ponto? Né? Então, você precisa se cuidar. Porque se eu não estivesse curada, eu não ia conseguir ajudar ninguém, eu não ia conseguir ser melhor para o mundo. E aquela frase sua, né? Para se curar, você tem que sentir. Eu até coloquei na minha mentoria, sentir para curar. Porque o meu processo foi esse. Eu precisei sentir para hoje eu chegar aqui e falar sem chorar. E eu costumo falar assim, gente, curar não significa esquecer. Curar é você falar sem aquela dor que te sufoca, sem aquela lágrima que você não dá conta, não controla. Então, a gente precisa passar por um processo, tanto de autoconhecimento, para tudo que a gente quer ser melhor, a gente precisa se dedicar, né? E hoje em dia fala muito de autoconhecimento, né? Só que as pessoas acreditam que elas se conhecem, mas não se conhecem. Gente, é verdade. Não, a maternidade, o Luca, quando ele nasceu, ele trouxe para mim uma transformação. A maternidade, ela transforma a vida da mulher, transforma o corpo, transforma a forma de ver a vida. A maneira que você vê o mundo, né? Mas a morte também. A vida me transformou e a morte também me transformou. E aí chegou um momento que eu falei assim, eu não quero mais ser triste, eu não quero mais essa tristeza. Porque eu ia para os compromissos, eu me divertia ali, mas eu sabia que aquilo ali era totalmente superficial. Que quem me conhecia de fato sabia. E ela levou bastante tempo, tá, gente, pra ela sair de casa. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu vi as posts aí que Camila fez, deve ter sido na FAN de 2019, mais ou menos. E aí eu vi o brilho voltar no seu olho, assim. Gente, eu conheço a Camila há muitos anos, né? Repetindo, eu conheço a Camila há muitos anos, assim. Então eu vi o brilho voltar, eu vi o carinho que ela estava tendo com as pessoas que estavam ali com ela. Era diferente. E eu percebi isso pelo Instagram, tá? Eu acho que a gente conversou depois sobre isso, né? Eu acho que porque eu acompanhei bastante, e eu sou uma pessoa assim que eu gosto de dar uma ajudinha e conversar de vez em quando, por mais que às vezes a gente não saiba o que falar. Olha, pode falar aqui comigo, tá? Meu telefone fica ligado 24 horas, eu acho que eu falei até isso pra você uma vez. Pois é, até aproveitando esse gancho da Carol, que a gente também falou em off mais cedo, como é que as pessoas lidam com as pessoas que estão passando por isso? Como é que são esses tabus? Em que aspecto a gente tem que aprender a lidar mais com isso? Como é que é isso? Eu não gosto de generalizar as situações, assim, né? Porque a gente até fala muito que uma coisa aconteceu comigo, né? Eu perdi um filho e o Márcio perdeu um filho, mas nós dois tivemos comportamentos e reações completamente diferentes. Ele ficou com raiva e eu fiquei mais triste, eu não entendi. Então, cada um reagiu de uma maneira. Mas o que mais me incomodou foi falar que Deus sabe de tudo. Aquelas frases prontas, né? Deus sabe o que faz. Outra coisa também assim... Deus não te dá o que você não pode suportar. Isso daí também eu ficava assim, então por quê? Por que eu quero ser forte? Por quê? Não quero esse peso que Deus me escolheu. Você foi escolhida porque você iria dar conta. Oi? Hello, né? Oi?
Então, assim, por muito tempo eu ouvi isso. Não, vai nascer outro, você pode ter outro, você é nova. Nossa. Gente, não quero ninguém, eu quero o meu filho. Não quero ninguém, eu quero ele. E nesse momento, o que as pessoas podem fazer ou falar ou não falar, né? No sentido assim, como é que você, por exemplo, se hoje uma pessoa que você conhecesse estivesse passando por isso, eu sei, como você falou, cada um passa de uma forma, né? Mas qual que é a abordagem? O que você esperava das pessoas? O que mais me trazia acolhimento era a presença. Estar ali. Presença, porque no processo do luto você se sente muito só, você não entende, você não se sente compreendido pelas pessoas. As pessoas falam que entendem, mas ninguém sabe o que de fato você está sentindo. E nem você, porque você se desconhece ali naquele universo da tristeza, naquele universo de dor, você já não sabe mais nem quem você é. Então você está ali tentando descobrir uma coisa que você nunca viveu. E as pessoas vinham e falavam alguma coisa e eu ficava assim, não, essa pessoa não tá falando isso, né? Mas eu entendia, por mais que era doído falar, Deus sabe, Deus... Eu ficava assim, não, é porque ela quer o meu melhor, mas eu não tô gostando do que ela tá falando. Tá sendo desnecessário. Eu sei que é por uma boa intenção, um bom motivo, mas era melhor ficar calado. Só fica aqui do meu lado, calado. Eu tinha isso. Ou então... É que a gente não é preparado para isso, né? Eu recebi flores, tipo assim, eu tô aqui, eu ganhei bolo, pudim, coisas que eu gostava de comer. Então, isso trazia um acalento. Aquela coisinha assim, tipo, você tá sendo cuidada, mas o que eu falei, nossa, você é muito forte. Comigo eu não ia dar conta. Se fosse comigo, eu não ia dar conta. Aí, mas quem te disse, né, que eu tô dando conta? Eu tô aqui. Boa. Eu tava na fase que eu falava, não tô dando conta, filha. Você não tem noção. Mas assim... É porque a nossa sociedade, ela não aprendeu a lidar com isso. A gente não aprende, a gente não conversa sobre isso. Porque a gente não conversa, as pessoas não conseguem nem me perguntar como foi o meu processo. Aí, quando eu vou falando, são pouquíssimas as pessoas que conversam sobre esse assunto. Quando a gente começava a falar, as pessoas ficavam caladas, não sabiam o que falar, mudavam de assunto, sabe? Então, ainda sobre a morte, as pessoas ainda têm muita dificuldade de falar da pessoa que morreu, de falar do que sente em relação à morte. A gente não se prepara. Não. Né? Hoje eu vejo a morte de uma outra maneira. Hoje eu não sei se é porque o meu primeiro contato com a morte foi devastador, né? Foi É porque eu também não gosto tsunami. De tsunami. Tipo, te virou várias vezes, assim, né? Então eu fico assim... Mas eu comecei a entender um pouquinho a morte de uma outra maneira, porque pra gente morrer, a gente precisa viver. E isso traz com que a gente aproveite cada momento da vida. E que viva cada momento com uma intenção de você estar ali vivendo e agradecendo pela sua vida, né? E foi aí esse estralo, esse momento, foi quando eu falei assim, então eu vou estudar neurociência. Foi quando a minha chave virou. Mas a neurociência, a princípio, eu fiz o MBA em neurociência, comportamento e desempenho humano, não foi pensando na profissão. Foi pensando assim, eu quero entender... Na sua cura. Eu quero entender porque eu quero saber o porquê que eu sinto cada coisa. Nossa... Interessante. E você fez aonde esse curso, cara? Foi online. Foi online? Quanto tempo de curso? 1 ano e meio. E foi quando o estalo veio nessa época que você pegou o atestado, que aí você viu também que precisava ser uma pessoa melhor? Foi mais ou menos tudo junto ali? Foi assim, eu fiquei 3 meses afastada. Quando foi pra voltar, eu não queria mais voltar. E aí foi quando eu pedi demissão. Eu falei assim, eu não vou ficar, eu não dou conta de ficar fingindo que eu estou em um lugar, sendo que eu sei que eu não estava mais sendo o melhor que eu poderia ali. Não estava mais fazendo sentido aquilo na sua vida. Então, eu amava as crianças, assim, os pais dos meus alunos, eles conversam comigo até hoje, volta, você é maravilhosa. Então, eu Miss sei... Camila. Então, eu sei que eu era muito boa, porque eu gosto disso. Do que eu vou fazer, eu quero ser o melhor que eu puder.
E eu sabia que eu já não tinha mais energia para me dedicar para aquilo. E foi quando eu falei assim, acho que está na hora de pedir demissão e tentar alcançar outros voos e a gente pensar em outros projetos. Foi quando eu pedi demissão. Então aí já foi mais um passo de coragem. Pedir demissão. Muito. E aí foi quando eu pedi demissão e eu falei assim, então vou fazer neurociência. Vou fazer neurociência porque eu quero entender o que acontece comigo. E no processo eu terminei no final do ano, eu acho. Nesse processo de estudo, eu falei assim, gente, eu posso usar a minha história para ajudar outras pessoas. Ressignificar, né? Que é o que tá na moda, essa palavra. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu posso. O que eu posso fazer? Eu posso ajudar, mostrar para elas o porquê que elas sentem isso, mas trazendo a coisa prática, sabe? Porque é muito fácil falar assim, o tempo cura. O tempo não cura. Se você não fizer alguma coisa... Tem uma ação. Ele não cura sozinho, né? Ele é uma das ferramentas. Ele é uma das ferramentas, mas se só o tempo passar e você ficar sentada ali e não fizer nada, você não vai curar. Não vai curar sozinho. Então a gente precisa de ter alguém para segurar a nossa mão e falar assim, vem cá, eu tô aqui com você, eu posso não saber exatamente o que você está sentindo, mas eu posso te orientar e eu tô aqui para fazer isso. Foi quando eu entendi que eu falei assim, vou fazer uma mentoria. Mas também muito se fala de autossabotagem, né? Eu me sabotei muito, porque eu falava assim, gente, mas eu nem me formei em psicologia. As pessoas vão achar que eu tô querendo ser psicóloga. E aí eu fiz uma mentoria. Eu fiz uma mentoria para poder trabalhar toda a estrutura e entender que não, a mentoria ela serve para encorajar e trazer vários benefícios, que eu também tenho, os benefícios da pedagogia, a minha experiência de vida e a questão da neurociência. Olha, isso tudo que você está falando vale muito mais do que uma pessoa que às vezes faz uma formação, mas não vive nada disso tudo que você viveu. Né? Assim, uma formação em psiquiatria, psicologia, por exemplo, né, que você estava citando. Mas, assim, o seu grupo de experiência, de vida e de estudos te qualifica muito para essa missão. E eu acho que, assim, você já deve ter ajudado muitas mulheres e homens também, talvez, pais, né, que passem por isso. E eu acho que a sua missão é maravilhosa. Eu acho que tem muita gente que precisa de você. É, isso mesmo, precisa mesmo, assim. Eu acho que tem muita gente que precisa de você. Então, quando eu olhei, quando veio na minha cabeça, assim, sentir para curar, eu falei, é isso, encontrei. Só que aí a questão da autossabotagem, eu ficava, não... É a síndrome do impostor, né? É, a síndrome da impostora. Ai, não, gente, não, isso não vai dar certo e tudo, não. Não, deixa pra lá. Aí eu abri uma turma ano passado, dei 2 dias de aula, as pessoas falando que aula maravilhosa, aula incrível. Aí o meu computador estragou, eu fui, isso é um sinal. Olha só. Isso é um sinal. Eu falei, não é pra fazer. E aí foi tudo dando errado, e aí acabou que eu me envolvi em outro projeto e falei, meninas, vamos dar uma pausa aqui e depois eu volto. Só que o depois durou 1 ano. Nossa! Tô voltando agora com o meu projeto. Olha... Mas agora é um compromisso que eu fiz comigo mesma, sabe? Que eu sei que a mentoria tá perfeita, ela tá transformadora e agora eu só preciso gritar pro mundo. Tá no lugar certo. Vai aparecer no YouTube, vai repostar. Mas conta pra gente um pouco sobre essa mentoria. Quem é o seu público-alvo? Quais as pessoas que podem se beneficiar com a sua mentoria? Como é que é a metodologia? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Tá, a princípio eu tava assim, vou focar em mães de anjo. Só que dentro daquela primeira turma que eu fiz uma semana gratuita, não tinha nenhuma mãe de anjo. Tinha gente que perdeu a mãe, tinha gente que perdeu a avó, então assim, eu entendi que a dor, ontem eu até ouvi um vídeo assim, a sua maior dor não é a minha maior dor. É a sua maior dor. Cada um tem a forma de sentir. Então, né? cada um tem a sua maneira de sentir. Então, eu não gosto de comparar as dores. A minha dor é maior que a sua, tá? Porque eu perdi um filho. Você perdeu sua mãe. Você sabia que a mãe dentro da lógica, né? Então, assim, até quando a gente compara, não traz nenhum benefício pra gente. Excelente. A comparação traz frustração, você se sente diminuído, então não é nem legal. Tem alguém que fala assim, se eu tô sofrendo
por um relacionamento, e a pessoa chega perto de mim, ela fala assim, mas eu não posso sofrer perto de você, né? Não tem nem comparação. Falei, mas é a sua dor. Respeita, é a sua dor. Vive. A minha dor é a minha, a sua é a sua é dor. a sua. Perfeito. Né? Muito bom. Então, aí eu decidi, eu falei assim, não. Quem quiser, quem se sentir preparado, porque o processo desse autoconhecimento, desse sentir para curar, é você sentir mesmo. Porque eu gosto de falar que trabalhar a saúde emocional é você se autoconhecer, é você se ter uma compaixão com você, porque a gente pega o chicotinho e bate na gente, né? Nossa, Tipo, demais. quando você vai se aconselhar, você é dura com você. Isso. Com e os quando outros você vai aconselhar uma amiga? Perfeito. Perfeito. Perfeito Eu comecei a mudar muitas coisas na minha vida com isso, porque eu falava assim, poxa, pelos outros eu faço tudo. E por mim? E por mim? O que eu faço por mim? Poxa, eu me trato assim pior do que tudo e as outras pessoas que eu trato bem, né? A gente elogia, né? As outras pessoas. Isso. Nossa, como sua roupa tá Isso. bonita. E aí você passa um batom. Ai, que droga, minha boca tá assim. Tô com A uma gente é ruga muito aqui, malvado com a uma gente, é ruga muito lá. ruim com a gente. Muito duro, né? Com a gente somos mesmo. duros. Né? E muitas vezes, voltando dentro da mentoria, o que é que eu preparei ali? Que às vezes a gente não sabe o que é que a gente está sentindo e nem o porquê que está sentindo. Então, assim, eu peguei a Camila, o que foi a Camila nesse processo de dor e trouxe como que hoje ela está. Né? Depois vocês podem até olhar no meu Instagram, tem lá um antes e um depois. O Dia das Mães de 2018 e o Dia das Mães de 2023. Então, 5 anos ali separa uma foto. E até o olhar muda. Até o meu olhar é diferente. Então, eu olho e fiquei assim, que bom que eu consegui passar por esse processo, porque não é todo mundo, né? E eu entendi que eu precisava compreender o que eu estava sentindo, o porquê eu estava sentindo. Então, não é só aquele autoconhecimento profissional ou tudo, não. É você, de fato, se perguntar o que você está sentindo. E a questão da mentoria, que é uma mentoria individual, eu tenho um olhar personalizado para a pessoa, sabe? Porque, às vezes, ela precisa de alguém para mostrar o ponto cego dela. Assim como eu preciso de uma mentora, eu sei que as pessoas precisam também. Então, toda essa parte da gestão emocional, que dentro dessa mentoria, o foco é aprender a colocar ordem em meio ao caos. Porque em muitos momentos a gente tá aquele turbilhão de emoção e você não consegue. Você grita, você paralisa, você... Tem várias maneiras que você tá vendo que estão sendo prejudiciais para sua vida, para o seu dia a dia. Eu paralisei, eu engordei 20 quilos, eu só queria comer, eu não tinha vontade de socializar, então eu tive a minha dor. O que me ajudou muito no início foi o meu sobrinho. Eu fiquei 15 dias na casa da minha irmã. E o meu sobrinho todos os dias acordava eu e o Márcio cantando, fazendo carinho na gente. Então aquilo, ele me deu um motivo para viver. Né? Então, no início, eu colocava o meu sentido de viver pelos outros. Então, assim... Foi necessário começar por um lugar. Isso. Né? Então, se eu não tô fazendo por mim, então eu vou fazer pelo meu marido, pelo meu sobrinho, Pela pelos minha mãe. meus pais, pela minha irmã, pelo meu irmão. Então, ele foi aquela minha energia diária. O seu sobrinho. O meu sobrinho foi minha energia diária. A Carol conhece que ele é uma criança assim, ele é um anjinho. E aí, como você falou, primeiro você começou a querer mudar? Primeiro, eu fazia as coisas assim naquele processo pelos outros, né? Pelas pessoas que eu amo. E chegou um momento que eu precisei fazer por mim. Você tem que começar por algum lugar. Fala assim, se não for por mim, que seja pelos outros. Mas você começa o processo. Isso. Né? E aí, na questão da transição de carreira, que eu pedi demissão, aí eu comprei uma mentoria de transição de carreira. Mas de transição de carreira, para mim, não foi nada. Foi só autoconhecimento. Eu entendi muita coisa. Foi muito ligado ao autoconhecimento profissional, lógico. Mas aquilo me trouxe uma clareza, assim, absurda. Então, eu continuei a questão do meu MBA em neurociência e criei essa mentoria de Sentir para Curar. E nesse um ano você ficou fazendo o quê? Que você falou que você ficou parado? Fiz cesta de café da manhã. Lindas, maravilhosas. Foi para outro nicho. Então, você estava tentando se encontrar ainda? Não? A questão das cestas foi assim. Na pandemia,
a gente foi presentear um casal de amigos. Aí eu falei, ai, amor, o que a gente vai fazer? Aí eu criei lá, fiz lá uma cesta e fomos levar para eles. Aí ela, você precisa vender, você precisa vender. E meu marido, ele tem, assim, um empreendedor nele. Amor, vamos fazer. E eu, não, vamos só fazer para dar de presente, tudo. Aí acabou, muita gente falou, faz para vender. E aí eu comecei a vender. Mas não é aquele meu principal, é o meu hobby. Era o seu hobby, né? Então eu ainda faço, mas tanto que o Instagram vi uma foto hoje, 5h54 da manhã. De uma cesta? Não, dela já trabalhando. Caramba! Olha. Então é um hobby, as cestas, e a questão da mentoria é uma vocação, é uma missão de vida. Agora é uma missão de vida. É um Agora propósito. É um propósito. Hoje muito se fala sobre propósito de vida, né? E ali, das postagens que eu faço, eu já recebo muito retorno das pessoas falando, Camila, como você me ajuda? Camila, como você me incentiva? Camila, como você me inspira? Camila, você é luz. Camila, e eu falei assim, gente, olha, que Camila é essa que eu quero conhecer? E aí agora eu estou incorporando a mentora. É isso aí. E aí você faz individual, então, a pessoa entra em contato com você pelo Instagram. Aí tem aulas também online, ou é tudo individual, é tudo no Zoom, ao vivo, como é que é? Não, é tudo online. Tudo online, ao vivo? Ao vivo. Então são sessões. São sessões, mas assim, eu vou trazer muito a teoria do que, por que acontece e o que precisa ser feito para mudar, para que a gente tenha uma gestão emocional, né? Então, eu abri o leque, eu tirei o foco de mães que perderam filho, porque eu sabia que esse meu processo, eu posso ajudar outras pessoas que estão com a maior dor delas. Então não necessariamente a dor do luto, da morte. Da morte. Não. Pode ser uma separação, pode ser alguma perda de algum parente. Porque às vezes tem situações na nossa vida que não são a morte física, mas são uma morte emocional. Morte de paradigmas também. Exemplos, assim, um relacionamento quando termina, ou até às vezes um emprego que você deixa. Entendeu, né? E você quer mudar de carreira, aquilo lá você morre em um sentido e renasce de outro, né? Então, a sua mentoria é voltada para dores, para superação de dores da alma, independente do motivo e da situação. As pessoas querem buscar a cura de uma dor. Porque, assim, às vezes a pessoa não tem a gestão emocional dela. Então, por menor que seja alguma coisa pequena, ela perde o descontrole. Ela perde a habilidade dela de lidar com a rotina do dia a dia. Então, se ela percebeu que tem alguma coisa atrapalhando ela e ela quer de fato melhorar, pode me procurar, que a gente vai conversar. Perfeito. Né? Porque se a gente não tem gestão emocional, a gente não tem saúde emocional. Né? Eu até brinco assim, gente, a pessoa fica estressada. Não é porque eu tenho esse conhecimento que eu sou a maior paz, equilíbrio, não. Eu tenho meus momentos de tristeza, eu tenho meus momentos de raiva, só que hoje eu consigo identificar. Perfeito. Cada sentimento. Identificar, peraí. Cada sentimento. Terra chamando, vou lidar de tal forma, porque eu tô sentindo isso. Né? Então, você se organiza ali, porque todo mundo vai passar por isso sempre, né? Várias situações. Porque o nosso cérebro, ele é incrível. A neuroplasticidade que ele tem... Neuroplasticidade. É incrível. Então, a gente precisa buscar a evolução. O nosso cérebro ele foi feito para evoluir mesmo. Não é para você ficar, cheguei a uma certa idade, acabei, não quero mais saber. Não. A gente ainda mais... Sou assim e não mudo, sou né? Sou assim, né? Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Boa, síndrome da Gabriela. Pessoal, vamos entender o que é síndrome de Gabriela. Você nasceu assim, você não vai morrer assim, gente. Mudem, busquem ser pessoas melhores, busquem evoluir, busquem ferramentas, né? Esse negócio de falar, eu sou assim, acabou, não existe isso, gente. Ainda mais hoje, na facilidade que a gente tem, né? No conhecimento, no conhecimento. De informações também. As pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro, mas a gente consegue muitos conteúdos interessantes para você ir se melhorando, você, até com você mesmo, até a gente fica até leve com a gente quando a gente tem uma saúde emocional em dia. Porque eu sou outra pessoa. Eu, quando bate a saudade, eu lido de uma maneira hoje
mais leve, assim, porque a tristeza dói. E até para você sair da sua dor, dói. Assim, já dói. Pra sair, dói mais ainda, né? Porque você tem que... É uma dor dupla, né? Porque quando você tá ali sentindo a dor do luto, você vai buscando alternativas para você fugir. Tem gente que vai e começa a beber mais, tem gente que come mais, tem gente que vai sair com os amigos para poder distrair, e você não vive de fato o que você precisa sentir ali, né? A minha psicóloga, ela fala muito assim, que quando acontece alguma coisa, ela trabalha no SAMU, psicóloga do SAMU. Então, quando acontece algum acidente, alguma situação, as pessoas já vão com Rivotril para dar para alguém, e ela fala, não deve dar. Eu tomei. Me deram, eu tomei. Ela falou, não podia. Mas a gente não sabia. Sim. Então, né? E ela fala, não, porque a gente precisa sentir aquilo. Porque senão... Não pode fugir, né? No futuro vai ter que sentir de alguma outra forma. A conta chega, né? Chega. E, Ká, só pra gente finalizar, uma pergunta que eu acho que todo mundo deve te fazer, né? E eu acho que o pessoal também, às vezes, fica curioso aí do outro lado pra perguntar. Você pensa em ter um segundo filho? Então, por muito tempo eu não queria. Eu fiquei assim, uns 3 anos que eu não falei, não, amor, vamos mexer com isso, não, deixa e tal. E a gente nem conversava, nem tocava no assunto. E de uns 2 anos pra cá, eu falei assim, não, eu quero. Só que a gente tá com uns projetos aí, em breve vocês vão saber. Adoro! Agora eu não tô podendo. Você vai voltar aqui para falar desses projetos. Vou voltar para contar do projeto. E agora eu não tô podendo, não. Mas eu quero, sim, ter outros filhos. E se eu pudesse escolher... Por enquanto eles têm a Pandora. A Pandora. É uma husky. Ai, é a coisa mais linda. Uiva muito? Uiva muito? Não. Ela é super silenciosa, assim, não late, bem tranquila. Mas vocês têm esse plano de um dia... Tenho. E se eu pudesse escolher, eu teria gêmeos, porque já vinha 2 logo de uma vez. Às vezes uma FIV, às vezes resolve, né? Você tá com quantos anos hoje, 37. Tá, aí você pensou em congelar já alguma coisa? Não? Eu fico até pensando assim, sabe? Eu falei, gente, eu acho que eu vou ter filho com 40 anos. Mas vê, às vezes, sobre congelamento. Né? Sim. Eu vou fazer 39. Mas já tive os congelados desde os 35. Então, hoje a modernidade, a medicina tá aí para isso. Para ajudar a gente, com certeza. Então, pensa às vezes nisso também. É um caminho bom. Qualquer coisa, depois a gente conversa também. Vamos conversar. A gente se ajuda. Mas que bom, isso que coisa boa, assim, né? De vocês terem esse plano, então. O Márcio, ele disse que queria ter 5 filhos, mas que agora ele tá velho. Não, que isso. Hoje em dia não existe mais esse negócio de ter um filho de 15 anos, só com 60 anos. Não, os 60 anos hoje, gente, ó, são os novos 50 aqui, ó. Eu hoje acabei de lembrar uma coisa. São outros tempos, né? A Camila postou ontem assim, gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Aí você tá grávida. Aí choveu no Instagram dela, o povo falando, você tá grávida. Aí ela, gente, pelo amor, não, eu tô grávida, não é gravidez ainda. É que eu vou participar do podcast. A novidade sensacional. Foi... E você viu que teve um ainda, né? Eu gostei. Ainda. Não fica, ó, a mensagem subliminar. Ainda não é essa notícia da gravidez. E eu falo assim, a mensagem subliminar. Quando eu engravidar, eu vou fazer uma festa pra avisar que eu engravidei. Uau, isso aí. Uma festa pra revelar os textos. Adoro. Ótimo. Bom demais. Tudo pra comemorar. Isso aí, bom. Boa. Excelente, maravilhoso. Camila, tem alguma coisa, a gente está finalizando, infelizmente, mas tem alguma coisa que você gostaria de falar, de deixar? Qualquer coisa, qualquer recado. Algum recado, pode falar da mentoria, pode falar sobre o luto, como você quiser, fica à vontade. Olhando para aquela câmera ali. Olha ali para a câmera. Agora eu olho para a câmera. Eu fugi disso. Ai, gente, o que eu quero deixar é que realmente o luto, ele é muito difícil, não é um processo fácil. Não é um processo rápido. O autoconhecimento é fundamental para esse momento. O amor também, o amor que mantém a gente em pé. Então, eu gosto de falar assim, que o que me manteve em pé até aqui foi o amor, e o que vai me manter daqui para frente vai continuar sendo o amor.
seja na minha mentoria, seja com você que vai me procurar para eu poder te ajudar de alguma maneira. E eu estou aqui aberta para quem quiser conversar. Estamos aqui. Ai, que lindo. que Muito lindo. obrigada, Muito bom. Cá. Muito inspirador. Camila, muito obrigada por dividir essa história com a gente, né? Muito Com obrigada mesmo. todos os espectadores que vão assistir. Eu consigo, né, perceber a Camila de antes e como ela ficou para a Camila de agora. Realmente é uma evolução muito grande. É isso mesmo, é fruto do estudo, do trabalho que ela se propôs a fazer de se autoconhecer, né? E ela pode ajudar tantas pessoas. E da experiência assim, que ela passou, né? Exatamente. Acho que foi um dos motivos, assim, eu falei, Dani, vamos trazer a Camila, porque eu acho que ela na tem uma hora. história de vida, assim, que ela pode ajudar muitas mulheres, que é o nosso propósito, intuito aqui A do gente podcast. junta aqui vários propósitos. A gente faz a A gente ligação. quer ajudar muitas Isso, mulheres aqui. Exatamente. Então, Muito é isso. obrigada. Gente, Obrigada ao obrigada. Márcio também, que está ali nos bastidores. É o Obrigada, empresário Márcio. da casa. Empresário, marido, Né? pai do Isso, Luca. é isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. E também até o próximo episódio. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.